Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio piloto do Pai da Eva, esse podcast que nasce hoje, dia 25 de janeiro, a gente está gravando, mas só vai ao ar no outro sábado, né? Uhum. Então esse é um projeto nosso, esse primeiro episódio piloto ele é mais para apresentar o projeto, dizer quem nós somos, o que a gente quer e para onde isso daqui vai. E como vocês viram, o nome é Pai da Eva, e a ideia é eu ser o host do projeto, mas no episódio piloto, para vocês me conhecerem e também conhecerem quem somos, nada mais, nada menos que aqui comigo tá a mãe da Eva. Se apresenta um pouco aí, quem é você? Nossa, eu tô me sentindo numa entrevista agora. Eu acho que nesse primeiro só a família vai assistir, não, ninguém, todo mundo já conhece. Bom, meu nome é Mariana, sou mãe da Eva, né, e para além da maternidade da mãe da Eva, eu sou esposa do Caio, sou psicóloga. Que mais, amor? Trazendo como fala? As minhas funções as minhas facetas no meu currículo. Ah, você faz de tudo um pouco, né? Também cruza, cabeceia, faz de tudo um Exatamente. pouco. Em cima disso também, um pouco, como eu comentei desse ser um pouco invertido, esse piloto, né? Que será mais para a gente trocar aqui, né? Você levantar alguns temas e a gente trocar. É, eu queria que você começasse um pouco de. Eu vou te fazer essa pergunta, mas depois você pode devolver para mim. Quando eu trouxe essa ideia, e porque a gente, beleza, vamos fazer isso, vamos fazer sério, vamos criar esse produto. é, Como é que você aceitou de primeira, assim, mas era algo. O que você acha que fez você aceitar? Qual foi seu sentimento? Fala um pouco sobre isso. Vamos lá. Quando o Caio partilhou comigo a ideia, vamos recapitular um pouco, porque isso tem o quê? Uns 20 dias, um mês mais ou menos, né? Que a gente conversou sobre o assunto e você partilhou comigo a ideia. Eu sempre vi potencial no Caio, principalmente. Sempre vi potencial, não só na conversa, no diálogo, né, na abertura, no campo de ideias, de conexão, né, e de percepção de mundo e das coisas. Ele tem o hobby dele, né, que é assistir, ouvir podcasts que ele já acompanha há um tempo, e eu vejo ele sempre com fone, acompanhando e trocando comigo sobre esse universo, né. E quando ele chegou com a ideia de fazer o podcast, eu falei: "Uau!", né. É um movimento que eu talvez já tivesse esperando que acontecesse há algum tempo já, né. Então há algum tempo já estava esperando que ele, tivesse a iniciativa de propor algo nessa esfera, desse tamanho, né. Porque antes disso, a gente no final das contas, sempre falava, gostava de falar sobre essas coisas, não só sobre as coisas, sobre o mundo, sobre, enfim, visão de tudo, mas com os nossos amigos. E nunca de compartilhar isso para fora, né, de gravar, de colocar isso para o mundo, de colocar isso para as outras pessoas. Então quando ele veio com essa, perspectiva, eu falei: "Uau!", primeiro tem tudo a ver com ele, que é uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele se identifica, e uma coisa que eu enxergo que tem potencial. Outra coisa é porque estamos na parceria, né, então, assim, não só entender que isso faz sentido para ele, mas também enquanto casal apoiarmos o projeto um do outro. Então, quando ele veio com esse projeto, brilhou os olhos, e foi uma coisa que eu um projeto, né, que eu senti que, não só teria o sim, o que do apoio, mas o apoio enquanto, participação, enquanto estrutura, enquanto rede de apoio, quando eventualmente tiverem outros episódios, né, e receber os convidados e estar com a Eva e cuidar dela nesse tempo também de conexão com o projeto, de edição de vídeo, de liberação, né, dos áudios. De Então investimento.
de investimento financeiro também, claro, né, e equipamentos e tudo mais. Então eu vi dentro do projeto não só algo que ele enxerga que faz sentido para ele, e que para mim é muito importante a felicidade dele, encontro, né, com aquilo que ele gosta, enfim, não só por hobby, mas por questões profissionais, e é importante que ele se sinta feliz, e por isso também entra uma questão da conjugalidade, né, do casamento, dele ser da felicidade dele ser muito importante para mim e o apoio nesse projeto, que eu Nossa, acredito. falou bonito, hein? Você sabe falar bem, você sabe falar bem. Ai, mas tem hora que, né. Acho que a gente tem que trocar, acho que você tem que ser as 2, porque eu sou meio idiotão. Tá, do meu lado também, quando essa aí, como você falou, isso aqui é um tipo de é um formato de conteúdo que eu acompanho bastante, eu assisto, consumo bastante. Eh, eu gosto, eu tô sempre e é algo que quando surgiu essa febre dos podcasts, ela surgiu, sei lá, surgiu na pandemia, né, 20, 21, não sei. Eu não sei nem dizer direito, porque eu já acompanhava muito antes. Eu comecei, pode-se dizer que eu comecei a consumir podcast em 2009, 2010, que eu usava para ouvir dentro do ônibus. Eu ouvia, baixava e no ônibus, tipo, de casa para a faculdade, etc., e depois para o trabalho, eu ficava ouvindo um podcast sobre assuntos diversos, e desde então eu peguei essa, digamos assim, essa mania de ficar ouvindo, que você conhece bem, né? Que eu fico pela casa, se eu tô fazendo faxina, se eu tô fazendo alguma coisa, eu tô ouvindo. Aí e não te cortando, mas te cortando, hoje de manhã foi algo de crítica não, porque eu te chamei umas 3 vezes e tu estava com fone, e eu: "Caio!" Não, mas E estava o quê? Com fone de ouvido no ouvido, mas, ouvindo podcast, claro. mas você me chamou. E eu falei, e eu não ouvi, mas assim, eu acho que faltou você gritar, porque eu também, eu fico de Tem fone que pela gritar. casa, mas eu fico só de um lado. Eu não fico com as duas orelhas tapadas, eu deixo um lado aberto, que é para se você falar, eu ouvir. Uhum. O fator que você não está colocando nessa equação era que eu estava lavando o banheiro, e aí tem a É. ventoinha do banheiro que faz barulho, mas eu só tá com um ouvido livre e eu não ouvi você chamando: "Caio, Caio, Caio". Aí eu não ouvi mesmo não, meu irmão, tem que botar pra Aham. fora, tem que botar pra fora. Entendi. Mas pronto, era só um parênteses. Tá bom, tá bom. Eh, você quer ok, você já falou um pouco sobre esse primeiro contato e tudo mais, esse conceito, e E aí eu devolvo a pergunta. e Quero devolver a pergunta. qual a pergunta? Você partilhou, você perguntou pra mim, mas vamos reformular para deixar ela interessante. A pergunta no sentido de, você já vinha pensando sobre o projeto já há algum tempo. Quando você eh, propôs ele para mim, apresentou a sua ideia para mim, o que que você imaginava que eu ia dizer, ou o que que você esperava, Na de certa verdade na forma? verdade, foi mais como uma sensação de te contar, porque eu já Uhum. sabia Era que comunicar. porque Uhum. eu já sabia que você ia topar e etcétera, isso eu já sabia. Não, nunca duvidei do seu, eh, desse seu, a gente tem muito isso, né, um tá pelo outro, então, mas não vou falar muito aqui desse podcast, porque não é do Dia dos Namorados, mas é mais ou menos isso. Então, eu acho que o que eu posso trazer mais, e acho que você vai lembrar e a gente pode conversar aqui, é a construção. Porque Uhum. como é que isso começou? Eu acho que isso começou, foi algo que foi se construindo. Ou seja, isso que a gente está fazendo agora, que a gente investiu, comprou os microfones, tá com as coisas aqui, obviamente que o baixíssimo orçamento, mas a gente comprou algumas coisas para poder começar. É, isso surgiu, isso surgiu lá de trás. Essa vontade sempre teve, mas ela sempre foi escondida. Eu acho que ela começou. Pessoal, vai se acostumando que eu sou muito prolixo e eu tenho TDAH e eu dou volta, então se acostumem com isso. Voltando ao assunto, que eu acho que para voltar aqui ao eixo. O início disso, eu acho que foi antes da Eva nascer,
olhando para trás, pensando como tudo, pensando Uhum. nos tijolinhos, né, para chegar aqui, nos degraus. Foi quando a Eva nasceu, ou um pouco antes dela nascer, e a gente estava tentando montar aquele sistema de agendamento de psicologia. Foi. Então já tinha isso, aí então já tinha essa vontade de, empreender em alguma coisa. Depois, para não ficar aqui falando muita coisa, acho que há uns menos de um ano atrás, acho que tem mais de 6 meses, eu vou falar mais menos de um ano, eh, eu tive uma ideia de começar a lembrar, trabalhar, a ver se eu conseguiria, no nas minhas horas livres, eh, começar a vender algum tipo de serviço, relacionado à criação de conteúdo, Uhum. Foi. voltado à criação de conteúdo, né. Eu trabalho na área de tecnologia e tudo mais, então isso seria meio que fazer uma coisa que eu gosto, que é a parte de criação, e monetizar em cima disso. E o que que era? Eu, digamos assim, tenho um conhecimento técnico da área e teórico também, que eu consigo entender quais são os passos mínimos para se montar alguma coisa na internet. O que que eu quero dizer com isso? Eh, eu sei quais são os passos que tem que levar, por exemplo, para esse podcast que a gente está fazendo aqui, ele se tornar algo viável, Uhum. algo que as pessoas construir uma comunidade, depois fazer algo com que o projeto se banque e etcétera. Há um Uhum. caminho das pedras, sobre como fazer isso. E eu ficava na verdade, o que estava por trás era a gente estar aqui hoje, ou seja, Uhum. fazer pela gente, mas eu ficava, na verdade, para não ter que para dar uma desculpa de não fazer o meu, Uhum. eu fazer o dos outros e cobrar por isso, quando na verdade eu acho que a vontade foi sempre muito eu fazer o meu. É Uhum. ter que nem eu comecei o perfil no Instagram, e agora a gente está aqui no podcast, foi uma coisa eu já gravei um podcast também com um amigo meu há uns 4 anos atrás, foram só 2 episódios também. Uhum. Eh, então assim, sempre teve essa vontade de criação. Eu já tive blog, de humor lá em 2000 e pouco, sei lá, 2006, 2007, até 2010. Uhum. Então assim, sempre tive envolvido nisso. Então, eu, em determinado momento, eu quis sair disso, porque eu tinha vergonha. A verdade era Uhum. essa, eu tipo, tinha, ok, eu não quero ser a pessoa que vai estar aqui. Tipo, aqui agora eu tô falando, a gente tá gravando, tem lá o perfil lá do Instagram que eu fico fazendo palhaçada e tudo mais. Então, na verdade, em determinado momento eu quis me esconder das câmeras. Quando, na verdade, era isso, era uma vontade de criar, de fazer, mas a vergonha de estar aqui, do julgamento das pessoas, porque, pô, eu conheço pessoas de todo tipo, então, tipo assim, sei lá, a pessoa olhar eu fazendo uma palhaçada e me achar idiota, ou não achar graça e falar mal de mim, pensar nisso tudo fazia com que eu não realizasse isso que a gente está fazendo agora. Adiei Uhum. muito tempo isso. E é isso, eu não e hoje a gente está aqui, então essa a construção disso tudo é, na verdade, uma volta ao que eu sempre gostei de fazer, e que eu, por conta de, ter começado a crescer na minha carreira, fiquei preocupado com a minha imagem profissional e do que os outros achariam, e deixei de fazer minhas palhaçadas, digamos assim. Então Uhum. é mais ou menos isso, voltando a responder sua pergunta, quando eu fui falar com você, foi mesmo, para mim foi, só avisar, porque eu sabia que você ia topar. Obviamente que isso aqui teve investimento, então aqui em casa tudo é nosso, e aí foi mais que para dizer: "Ó, beleza, eu sei que você vai aceitar, mas o valor inicial é esse aqui, tudo bem se a gente tirar das nossas economias e para começar, em vez de comprar a decoração do quarto, os travesseiros novos, investir nisso?" Acho que basicamente foi isso.
entendi. É um processo um tanto quanto individual, né, porque, querendo ou não, nós partimos da ideia de que estar no meio, né, da internet, a gente não tem vergonha, a gente não tem medo, a gente não tem receios, a gente não tem inseguranças, quando na verdade, nós somos seres primeiro, já começa, né, nós somos seres inconstantes, nós somos seres oscilantes, então a gente oscila o tempo todo. Então tem dia que a gente acorda muito mais engajado em alguma coisa, ou muito mais animado para a nossa rotina, e tem dia que a gente acorda, tipo assim: "Ah, não quero fazer nada, isso não faz muito sentido". É uma autossabotagem também que a gente precisa, né, de certa forma lidar em todo o processo, e eu entendo que esses meses, né, que a Eva tem 2 anos, vai fazer agora dia 8, né, de fevereiro. Então, esses praticamente 2 anos foi um processo também de se reencontrar enquanto pai, né, enquanto, família, um contexto familiar, né, novo, com novidades, com desafios. E para além disso, desafios profissionais, né, porque aí tu continuou com a tua carreira e tudo mais na programação, e conectar também com a questão de hobbies, o que que gosta, o empreender, o tal arriscar, né, em outro meio, em outra área. Então, tudo isso traz um misto muito grande que é necessário um processo, né, e o processo ele precisa ser um processo acolhido, né, sem pressa. Então o fato, acho que, de ter virado o ano, a Eva também hoje já é uma criança maior, ela já está mais independente para algumas coisas, então hoje a gente consegue pensar um pouco mais no nosso lado profissional, nosso lado individual, nosso lado inclusive conjugal, né, do projeto ser um projeto nosso. Então a gente, imagino que deva ter sido um processo, né, até você chegar a esse consenso de: "Tá, acho que agora é o momento da gente colocar um pouco mais de energia nisso". Inclusive ela está dormindo. É, por isso que a gente tá gravando. Inclusive por isso que está essa paz Eu até aqui, comentei, né. qualquer coisa a gente pior que a gente não ia conseguir gravar com ela aqui, porque como tem as câmeras, ela Não, ia mexer com sem certeza. chance, assim, sem chance. Se fosse só o microfone, tudo bem, mas Não, ela ia querer atenção, ela ia pegar o fio, ela ia pegar o microfone, ela ia querer vir aqui em cima, ela tá num movimento também bem de chamar atenção para as coisas, então realmente não ia rolar. E hoje eu aí só vi a vida dela 2 vezes, que fique claro, registrado aqui. pois então, A bichinha quase caiu dos negócios, mas o papai tem tava lá. tem seus grandes desafios. Então a jornada eu acho que é muito necessária também para a gente ter um pouco mais de segurança. Claro que as críticas vão nos atravessar o tempo todo, algumas construtivas que a gente pega e: "Opa, legal, vamos aplicar", outras que a gente vai descartar sem dó e nem pena, mas eu sei que isso, no sentido individual da coisa, algumas questões atravessam a gente, né, crenças, valores, né, questões pessoais, gatilhos, traumas ou qualquer outra coisa que a gente tenha eventualmente sobre alguma situação específica, pode ser que isso atravesse a gente, e é isso aí, eu acho que faz parte e o É, mas importante é eu que a eu gente acho tenha que hoje respaldo para lidar com isso hoje, né. a internet ela tá muito mais madura nesse sentido, porque, por exemplo, quando foi 2010 na Copa do Mundo, eu lembro até hoje que foi, porque o tema foi vuvuzela. Eu tinha o Uhum, blog, e aí eu fiz um vlog. Já estava surgindo tipo Felipe Neto, PC Siqueira, eram os que estavam assim em mais destaque. Eu acho que o Felipe Neto nem eu conhecia o Felipe Neto, porque eu era do meio dos blogs e tal, mas eu acho que ele ainda não era mainstream. Eu acho que quem era já era o PC Siqueira. E aí, beleza. O... Aí eu fiz um vlog. Quando eu uhum, gravei esse vlog, ou seja, eu tinha um blog, ninguém me conhecia, ninguém me sabia. Só que algumas piadas que eu já fazia já tinham sofrido críticas, mas era uma coisa que a pessoa que estava criticando, ela estava escondida atrás do avatar, assim uhum, eu, como estava produzindo, estava escondido atrás do meu avatar. aham, Então a pessoa não conseguia me atingir pessoalmente, assim como eu também não conseguia atingir a pessoa pessoalmente. uhum, Então aquilo ali virava uma conversa, uma discussão sem sentido. Na verdade, uhum, eu nem discuti e tal, mas as pessoas vinham criticado, tipo, uma coisa boba. Uma vez eu fiz uma piada com arco e flecha, uhum. aí esse post viralizou, veio um cara da Federação de Arco e Flecha do Brasil Uau, o alcance, reclamar né. dizendo que eu estava sujando a imagem porque
todo mundo acha que o arco e flecha. Tinha o arco e flecha, tipo, na piada, o arco e flecha atingia a bunda do cara. E aí Uhum, aí falou do tipo de que, você tá falando que arco e flecha é violência. Gente, isso naquela época, 2008, 2009, já tinha essas coisas. Então, assim, quando eu fiz esse vlog e postei, vieram muitas críticas à minha pessoa física. uhum, Porque veio tipo assim, esse gordinho idiota aí falando merda, não sei uhum, o quê. Então veio. E aí, tipo assim, eu que era, e todos nós que estamos, ainda mais naquela época, acostumados ao nosso meio, ou seja, uhum, uma coisa é só você fazer, conversar alguma coisa e ser criticado ali por seu amigo, por não sei o quê. Outra coisa é você colocar um vídeo na internet e tipo assim, aí, sei lá, o vídeo pegou, vamos supor, 500 visualizações. E aí tem geral elogiando, mas tem lá, tipo, 10 comentários de pessoas que você nem conhece te esculachando, tá ligado? Porque uhum, sabe que na internet é isso, né? A pessoa utiliza. Hoje a gente sabe que é o tal do hater, né? uhum, Na época a gente chamava de troll. Então, tipo assim, hoje já é mais maduro a internet ter esse hater. E sobre a questão, outra questão que você falou. Eu assisti até ontem um corte de um podcast onde o rapaz falou, tipo, e eu ouvi isso sendo dito também pela mesma pessoa que ele ouviu, que é, não adianta você se importar com quem já está odiando o seu conteúdo, quem não uhum, consome. Porque o que acontece muitas vezes é a gente cair na armadilha de estar aqui, por exemplo, tá eu e você fazendo isso, e aí, sei lá, pessoas que nem são nossa comunidade aqui que a gente vai construir vão pegar algo nosso fora de contexto e querer massacrar a gente. Essas pessoas já não são o nosso público, elas já não uhum, falam com a gente, elas só querem crucificar a gente. Então, tipo, uhum, deixa essas pessoas pra lá e segue o baile. uhum, Então, não se importar tanto com isso e por ter tido tantos casos assim ao longo do tempo, né? Acho que hoje, a gente começando hoje, é muito mais há uma maturidade maior em entender e lidar com isso. uhum, Como a minha primeira experiência é botando a minha cara como pessoa física, eu sofri hate, mas também sofri, é o que eu falei, era que na época era isso. Tipo, sem comentários, dois te xingando, você fica naqueles dois. Então, hoje, quando a gente vê um grande comunicador falando hoje em dia, eles falam que também tem isso. E uhum, falam, pô, por que que. Hoje já se sabe, pô, por que que você presta atenção nesses dois e não nos outros 98 que te elogiaram e nos outros 200 que não comentaram nada e gostam do seu conteúdo? Você está se importando com os dois que pararam o tempo da vida deles para te xingar. uhum, Então, tipo, hoje já é essa maturidade de que quando chegar esse tipo de coisa, e se chegar, tipo, a internet funciona assim. Naquele começo, era terra de ninguém. uhum, Então, isso fez a semente desse sentimento de eu me esconder atrás das câmeras. uhum. Aí foi mais ou menos isso. É, mas é um exercício hoje também a gente entender que quando tem, né, esse tipo de comentário, esse tipo, às vezes, vou dizer até ataque, né, é uma questão, primeiro, né, todo um repertório que hoje em dia a internet, abre muito espaço para que as pessoas interajam, troquem, mas em contrapartida, as pessoas realmente perdem um pouco do prumo, né, nesse processo. Então hoje eu procuro também, e eu lido com isso, né, em story, eu também estou exposta ali no meu Instagram, né, de psicologia. Então assim, eu penso muito sobre isso, é muito mais sobre a outra pessoa do que necessariamente sobre o meu trabalho. Sobre aquilo que eu estou dizendo, sobre aquilo que eu estou comunicando, sobre a minha postura naquele vídeo, sobre a forma com que eu falo, né. E claro, se a gente também tem um senso crítico de poder avaliar também, né, o que que a gente disse, o que que a gente falou, qual é o nosso comportamento. É um senso crítico da gente entender também aquele comentário. É é o que eu falo sobre também, a gente pegar a laranja, espremer e fazer o sumo da Sim, laranja, sim, sabe, sim. tipo assim. O que eu tô falando no sentido de as pessoas pegarem e tirarem fora de contexto, eu não tô falando de eu aqui falar uma frase que seja um crime, entendeu? Eu aqui cometer um discurso criminoso e Entendi. falar, você. Não, 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 não tô falando disso,
Só para deixar claro que não é isso que eu tô falando, é é mais daquele tempo era isso, era tipo, foi de pessoas que já não iam gostar de mim, já não gostavam de mim, já não gostavam do meu Sim. conteúdo sem me conhecer. Mas te seguiam na E mesma, né, então é isso, é assim, isso. é um bom, enfim, mas eu acredito que o projeto seja também para quem goste, né, da gente, inclusive pessoalmente, como pessoa, né, esteja também no nosso contexto, pessoas que vão passar por aqui são pessoas do nosso ciclo, né, de amigos. Inicialmente, né. Inicialmente faremos esse O Barack projeto. Obama eu ainda não conheço. Esperem, o convite vai chegar aí. Mas, em momentos futuros é trazer pessoas de fora, né, pessoas que a gente não conhece pessoalmente, pessoas com um alcance, e uma como que eu posso dizer? É uma fazer para fazer uma contribuição interessante aqui também para o podcast, né, então pessoas de fora, que não necessariamente estejam no nosso meio, que faça parte da nossa É porque rede. a ideia é mais no sentido de, eh, o conteúdo ser bom. Então, assim, não é, por exemplo, quem estiver ouvindo, não importa quem seja ou sobre o que seja, mas que o material, o conteúdo que você ouvir, você vai botar seu fone, vai escutar do início ao fim e vai falar, pô, valeu a pena, foi legal. Independente do que seja, esse é o principal objetivo, né? Não é tipo, eu não quero trazer aqui, eu falei brincando, Barack Obama, para todo mundo assistir, ganhar view e eu ficar perguntando, e aí, Barack, tudo bem? Como é que tá? Não sei o que. Não é isso, às vezes trazer até eh, pessoas que não tem nada a ver com ninguém conhece. Inicialmente Uhum. vai ser muito assim, porque é o que você falou, vai ser o nosso ciclo, mas que a pessoa estar no meio digital ou não, não vai fazer diferença para ela estar aqui. É isso que eu quero dizer. Sim, Eu dei sim, essa sim. volta para. Pronto, eu consegui, ó, o TDAH de novo. Consegui organizar a ideia, é isso. As pessoas que vão estar aqui não são pessoas que têm a ver com, que estejam na internet, Sim, que sim. sejam influentes, não é essa a ideia. Podem ser ou não, mas a Uhum, ideia tem mais a ver com o perfil da pessoa e qual o potencial de conversando conosco, qual o uhum. potencial essa pessoa tem de contribuir para Sim, um bom programa. sim, exatamente. Conteúdo, informação, né, gerar uma reflexão, acho que Exato, diante de exato. algumas É. temáticas, né. E aproveitando esse seu gancho, que você trouxe, eu acho que a gente pode falar um pouco também da nossa estrutura, o que que a gente pensou, como é. Então, entrando nesse assunto, o que a gente tem hoje aqui, eh, a gente está fazendo na nossa casa, a gente é na sala da nossa casa. Sim, estamos no chão. Atualmente a gente está aqui, a gente pensou, tipo, vamos botar na mesa, não sei o quê, mas a gente quis deixar da maneira que é mais confortável pra gente. E como a Uhum. gente até faz atualmente, a gente vendeu o nosso sofá grande, a gente tem um sofá que é bem menor e é decorativo, eh, e ele é baixo, ele é da altura de um pallet, assim, só para as pessoas entenderem. Eh, Até para Eva não subir, poder subir e descer, que o sofá alto anterior, quando ela era menor, ela subia e descer do sofá era perigoso dela cair. Então a gente costuma sentar aqui no tapete, conversar, assistir alguma série. É, é um ambiente agradável, a nossa casa que a gente gosta. Então a gente está fazendo isso aqui no tapete da nossa sala, sentado no chão. E as pessoas que vierem vão ser também convidadas a participar disso, desse ambiente que até então era só o nosso ambiente, vamos dizer assim, como é que se diz aí? Me ajuda aí, Mariana. Quando é o privado, não é privado que eu quero falar. Particular, um ambiente particular Nem nosso, se ajudar. é, mas que agora a gente vai dividir com outras pessoas. E com o intuito até de deixar as pessoas à vontade. Tipo, a pessoa não vai estar no estúdio, a pessoa não, a pessoa vai estar aqui em casa, vai ser recebida aqui em casa, e vai poder ficar à vontade para isso, para contribuir para uma boa conversa.
Uhum, é isso. Estamos muito animados, né, assim, com cronograma, com planejamento, com perspectivas, com sonhos, né, com desejos. Eu acho que, penso eu que grande parte das pessoas que vão assistir são pessoas que já nos conhecem, né, e estejam curiosos para saber como é que vai funcionar e como que isso vai se dar. E eu pergunto, eh, a gente já fez mais ou menos uma programação sobre isso, está estruturando ainda sobre o que será de fato, né, a periodicidade e tudo mais, mas quer partilhar um pouquinho disso? O que que você tem pensado sobre a periodicidade, quantidade de episódios Sim, por sim, semana, sim. como que faremos com os convidados? É, Qual que dia da semana tu vai liberar os ok. episódios? É, pronto. O podcast que vocês já leram aí se chama Pai da Eva. É, e o principal aqui, a gente não vai falar só sobre parentalidade. Vai ser, na verdade, a visão do pai, de um pai, que sou eu, né, que é o pai da Eva, sobre o mundo. Então, nesse primeiro momento, como o nome do podcast é Pai da Eva, nada mais nada menos que esse começo trazer aqui outros pais em diferentes situações. Então imagina, eu não vou trazer aqui tipo uma pessoa que seja um conteúdo repetitivo, mas é organizar eh, as pessoas que são esses pais que a gente vai chamar nos primeiros episódios que tragam assuntos diferentes, que tenham experiência diferente. Às vezes podem ser, digamos assim, até o mesmo perfil, mas com cada um conversar sobre temas diferentes, para também não ficar muito repetitivo. Então, a minha ideia é os 10 primeiros serem nesse intuito de serem outros pais, Uhum, mas o assunto não vai ser necessariamente a parentalidade em si, ou então que tenha um tema específico. Ah, vamos falar sobre X coisa. Não, vai uhum, ser uma conversa livre, mas com alguns temas que a gente vai levantando e que, conforme aquilo, vai acabar conduzindo a conversa. Esse uhum, que vai ser mais ou menos o estilo que a gente vai tratar com os nossos convidados. Eh, então vai ser um por semana. A ideia é que seja no mínimo, de 20 minutos a 40 minutos, assim. Eu acho que uhum, pode ser que sejam mais rápidos uhum, e fiquem ali em 20 minutos, mas eu acho que o máximo até 40 minutos, uhum, para também não quero fazer um podcast tão longo, acho que não é o nosso intuito nesse momento, porque a gente, é o que eu falei, não é um podcast que tem um nicho. Então a gente também não vai ficar aqui falando 3 horas uhum, sobre tudo uhum. isso. Eh, E e a sua participação nesse projeto junto com esses episódios de convidados, uhum, também a gente vai tentar que seja uma vez por semana, pode ser que a gente consiga, pode ser não, que somos nós dois conversando sobre a Eva. uhum. Então, assim, pode ser que aconteça alguma coisa. Não pode ser, toda semana acontece um monte de coisa. E aí a gente Todo vai. dia, né. Que Exato, horas são agora? 3 da tarde. Ela você já salvou duas. ela 2 vezes, então assim, É é isso. Então a bastante coisa. gente senta e fala, tipo, ah, beleza, igual tipo agora ela tá, igual você falou, nessa fase da atenção. E aí a gente pode falar sobre isso, partilhar com outras famílias. As pessoas que já têm mais experiência podem partilhar depois que a gente fizer o programa, a experiência delas, e isso ser uma troca. Uhum, Então a ideia é, no, todo sábado, soltar um pai da Eva com o convidado uhum, e tentar uma vez por semana, ainda está aberto o dia, porque a gente vai ver se a gente consegue fazer uma vez por semana, um com a mãe da Eva, sobre a nossa vida como pais, mas não a nossa vida, mas sobre algum tema, né? Sobre alguma uhum. experiência, trazer e falar o que a gente sentiu, para partilhar também um pouco dessa nossa experiência Sim. lidando com o ser humaninho. Eu uma das coisas que eu gosto muito enquanto pessoa e profissional, né, na psicologia também, é sempre a partilha.
né, então eu gosto muito de partilhar, sempre tive Instagram profissional, né, enfim, para compartilhar coisas, pensamentos. E às vezes eu tô secando o cabelo e eu: "Pá, nossa, seria tão legal falar para o pessoal, tal", de certa forma. Então, assim, no final das contas, eu acho que essa partilha, com outras pessoas, enfim, das nossas ideias, das nossas reflexões, daquilo que faz sentido pra gente, né, no modo geral, realmente é algo que me motiva, né, e eu gosto muito de partilhar ideias. Então, vão ter muitas reflexões que eu gosto inclusive de anotar até para trabalhar no meu próprio Instagram, né, com o público, e, então eu vou anotando, e muitos desafios com a Eva também, né, muitos desafios de fase, de desenvolvimento, da idade, eh, algumas questões que a gente vai percebendo, que, né, nós vamos percebendo ao longo no desenvolvimento dela, quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios, que a gente vem aí enfrentando na parentalidade. Então, no dia a dia também é legal, bacana a gente partilhar um pouco disso, assim. É a nossa visão, é a nossa primeira filha, e muito provavelmente será a única. Até o presente momento, Até o sim. presente momento, sim, temos aí algum tempo para decidir isso de fato, mas muito provavelmente bateremos o martelo nessa perspectiva. Então é interessante a gente partilhar um pouco disso também dentro das reflexões, dentro das ideias, do que for acontecendo com ela. Interessante a gente entender esse movimento para fora, né? A gente vê muitas semelhanças nos comportamentos das crianças, mas a gente também enxerga muita individualidade no comportamento de cada criança. Então, que a gente possa trazer aqui de forma a refletir, né, e curiosidades também com relação à nossa rotina, acho que um pouco disso também, os 2 trabalham de casa. Eu acho que pensando num contexto geral das inclusive as pessoas que estão ao nosso redor, eu entendo que é um grandíssimo privilégio para a gente acompanhar, né, o crescimento dela, mas em contrapartida, também temos os nossos desafios, né, e nossos desafios diários. E a gente quer compartilhar um pouco com vocês esses desafios, enfim, para gerar reflexões, pontos de vistas, perspectivas, trazer assuntos que realmente possam abrir um pouco do leque, fazer a gente pensar. Eu acho que uma ideia, né, é pensar fora da caixinha. Então, acho que essa é a temática também, essa é a ideia. É isso, Para eu os acho que episódios que serão, né, eu e o Caio. é isso, acho que esse como episódio piloto, não vale muito a pena a gente também agora acho que a gente conversou bastante, não vale muito a pena a gente transformar ele no episódio um. Então acho que a gente já pode caminhar para o final. É, é isso, eu espero que vocês que estão aí ouvindo acompanhem, divulguem, porque vocês como as primeiras pessoas que vão ouvir, que vão acompanhar a gente, ajudem a gente a divulgar, eh, a Compartilhar mesmo, né. compartilhar, fazer com que esse projeto chegue a mais pessoas e que vocês gostem. Mariana, então, se você quiser deixar uma mensagem, deixa também as suas redes sociais Uhum. e, e é isso. Vamos lá, Instagram, marianacarvalho.psi, tô atuante nessa área, nesse Instagram hoje. E a mensagem é que eu acredito muito no na na no numa forma de alcançar mais pessoas pelo compartilhamento. Então, peço aos amigos, né, assim, uma das coisas que não custa nada, nada, literalmente, tipo, tu bota lá no botãozinho de compartilhar e não custa nada. Inclusive é igual ao elogio, né. A gente pouco faz isso para as pessoas hoje em dia, é elogiar e não custa nada. E a gente às vezes deixa de falar alguma coisa para a pessoa, de elogiar alguém, de falar alguma coisa legal para alguém, de elogiar qualquer coisa que a pessoa faça, que provavelmente aquilo vai encher o potinho daquela pessoa, né. E então o compartilhamento é uma coisa que não custa nada. E vai ajudar muito a gente nesse começo, vai ajudar muito o projeto, né, enfim, vai ajudar muito a expandir a ideia. Então, você compartilhando, você também faz parte do projeto. E eu agradeço mesmo, assim, de coração, vocês estarem ouvindo esse podcast hoje e colocarem intenção mesmo de toda semana acompanhar a gente. Espero que vocês gostem. Então é isso. O meu Instagram é Caio, c.ai.o, porque Caio tudo junto já existia, não sou eu. Então é isso. Esse aqui é o pai da Eva.
O primeiro piloto, primeiro não, o piloto foi com a mãe da Uhum. Eva, que vocês vão ver ela muitas vezes aqui, que ela não desgruda, né? Ainda Viu, bem. né? E é isso. Muito obrigado, tchau e até o próximo. Obrigada, tchau.